Senhores, iniciando então a nossa aula sobre metodologia ágil, o nosso objetivo para hoje é expor os principais conceitos e aplicações sobre as práticas ágeis dentro da engenharia de software. Como conceito inicial, temos que a maioria dos nossos pressupostos sobre os negócios, tecnologia e organizações tem pelo menos 50 anos. Eles já viveram seu tempo. Como resultado, estamos ensinando e praticando políticas que estão cada vez mais em desacordo com a realidade e, portanto, contraproducentes. Essa afirmação ela traz para a gente uma citação de Drucker para que a gente possa refletir que a maneira como eram realizados os negócios há 50 anos atrás, ou ainda durante esse período, não necessariamente as suas boas práticas, ou as boas práticas que eram implementadas na época, talvez não se apliquem na sua totalidade nos dias de hoje. Temos aí, a partir da década de 90, a revolução da era da comunicação, especialmente com o advento da internet, em que temos aí as práticas de negócio acontecendo quase em real time, ou seja, no presente momento, diversas ações de compras, vendas, acordos comerciais, a própria parte de legislação está promovendo uma dinâmica muito rápida, muito forte dentro do mercado, o que faz com que as organizações tenham que se adequar a essa nova realidade e tentarem ser um pouco mais ágeis no discernimento de seus negócios, é claro, sem perder a qualidade pelos serviços e produtos que são realizados. Nessa linha, em especial focado na indústria do software, a gente pode observar que normalmente a engenharia tradicional ela traz para a gente um aspecto de planejamento, análises, desenho, programação e depois os testes. Esse ciclo ele é muito forte, ele vem aí desde a época pós-crise do software, em que a gente tem aí os primeiros modelos de ciclo de vida de software, tais como o modelo cascata, passando aí depois para o incremental interativo, até alguns modelos que a gente já estudou anteriormente, como por exemplo o RUP, em que a sua base é direcionada ao planejamento de todo o projeto do software, a análise de processos de negócio, levantamento de requisitos, ao desenho da proposta de solução, a programação, a codificação do software propriamente dita e realizada, e a fase de testes. As metodologias ágeis que surgiram aí a partir de meados da década de 90 e ficaram muito fortes no início dos anos 2000, elas tentam direcionar aqui uma premissa mais direcionada para o planejamento do projeto, ele não é descartado em nenhum momento. Ele tenta trabalhar, ou ele tenta direcionar os seus principais esforços para os requisitos que são priorizados, ou seja, aqueles em que a empresa traz aí uma certa relevância e urgência. As fases de desenho da solução, programação e testes, elas são feitas de forma iterativa, ou seja, à medida que um requisito foi escrito, à medida que um diagrama foi disponibilizado, a programação foi construída e os testes foram realizados, eu posso fazer uma entrega que agregue valor ao cliente, ou seja, uma pequena release, um pequeno incremento no software que estamos trabalhando e começar esse processo várias e várias e várias vezes até que o produto de software esteja realmente disponível e entregue ao cliente. Então, na indústria de software, a abordagem tradicional ela ganha agora uma nova vertente, uma nova opção para que as organizações possam tentar trabalhar e tentar direcionar as suas soluções tecnológicas que são construídas ou que são aprimoradas realmente para o seu viés, a sua expectativa de curto prazo. Nesta linha, podemos verificar que na metodologia tradicional encontramos usualmente as seguintes fases: levantamento e análise de requisitos, desenho da arquitetura,
implementação, testes e a instalação do software no ambiente de produção, assim como as devidas manutenções de erro e, usualmente, pequenas evoluções. Então, toda a criação de conteúdo que é feito nessa linha, ela parte normalmente pela pesquisa, pela escrita das documentações que são homologadas com o cliente, pelo desenho da proposta de solução, pela codificação, pela aprovação desses artefatos a partir dos testes de verificação e validação e a entrega desse produto no cliente. O modelo ágil, ele não distingue muito as tarefas que são construídas no modelo tradicional. O que ele traz para a gente como grande novidade, ou uma nova forma de trabalho, é que a gente tem que fazer o produto de software em pequenos incrementos de forma ágil e célere, para que o cliente possa, ao longo do tempo, perceber um pouco melhor aquilo que está sendo entregue. Na metodologia tradicional, embora tecnicamente correta, ela é vista, às vezes, como rígida demais. Ela pode tornar o processo tão formal que impede que os clientes tenham desenvolvimento na velocidade que necessitam. Quem aí nunca precisou de uma solução tecnológica de imediato, seja para criar um trabalho, seja para desenvolver um software, seja para entregar um artefato, ou até mesmo para resolver algum problema cotidiano. Quando você passa por um processo formal em que contratos devem ser assinados, todas as partes ou todos os stakeholders devem ser comunicados e terem ciência daquilo que está acontecendo, a metodologia tradicional ela torna o processo não necessariamente burocrático, mas um pouco rígido, em que algumas etapas têm que ser vencidas para que aquele resultado que ora é almejado possa realmente ser disponibilizado. À medida que a indústria do software vai evoluindo, ela vai ganhando aí alguma maturidade, a gente pode verificar que problemas como atrasos entre as necessidades do cliente e as entregas que realmente a organização, a empresa que desenvolve software consegue entregar, tem aí um pequeno disparate. Então, temos a necessidade de encontrar novas soluções para que elas possam clarificar esses nossos problemas. Então, imagine um mercado como é a indústria de software, que sofre diversas pressões por inovação, por tecnologias, por desempenho, por alcance de público, de usuários. Todas elas fazem com que cada vez mais a gente tenha que prezar por prazos cada vez mais curtos, flexibilidade e melhoria no desempenho e qualidade dos nossos projetos. Quem hoje quer fazer uma atualização de um software e nessa atualização vê aí uma surpresa, vê aí uma funcionalidade que pode não estar trabalhando da forma esperada, ou até mesmo um problema que impede você de fazer quaisquer tarefas. Então, usualmente, as metodologias ágeis, elas sempre planejam o que tem que ser feito, elas deixam muito claro aquilo que está sendo feito e, em especial, aquilo que foi entregue. Sempre pensando, né, no aspecto de pequenos períodos de tempo e sempre um produto ou um conjunto destes entregues ao término desse período. Então, os aspectos ágeis, a abordagem ágil surgiu da necessidade de melhorarmos a forma como desenvolvemos software e o nosso foco principal é sempre satisfazer o cliente. Então, observem que a metodologia ágil ela foi criada e o próprio nome dela indica a função a qual essa abordagem foi direcionada. Principalmente aí no que diz respeito à utilização do software pelo cliente. Então, em 2001, aconteceu um marco que foi o chamado Manifesto Ágil, que trouxe aí, vamos dizer assim, todos os precursores, todas as missões, todos os ideais das práticas ágeis que foram desenvolvidas aí ao término da década de 90 e começou muito forte aí nos anos 2000, que era uma metodologia
que tem como objetivo satisfazer os clientes, entregando rapidez e com uma frequência muito maior software conforme as necessidades do nosso cliente. Este marco, ele teve a sua primeira versão publicada e não necessariamente essa primeira versão estava completa. Então, observem, podemos evoluir o software de acordo com as necessidades do cliente e as demandas da sociedade. Então, entende-se que a cada pequenos períodos de tempo, a sociedade pode ter percepções, pode ter alusões distintas. E essas modificações, essas percepções da sociedade podem fazer grandes demandas ou grandes ajustes podem ser necessários dentro do software. A gente pode ver, por exemplo, que, dado aí a crise a qual estamos vivendo, a pandemia do Covid, diversos softwares tiveram que se adequar a suportar um número maior de usuários, tiveram que evoluir algumas funcionalidades e até mesmo dispor para o meio acadêmico recursos para que, por exemplo, essa nossa aula pudesse estar sendo gravada, que vocês pudessem estar tendo acesso a todas as soluções tecnológicas que permitem o acompanhamento e o estudo remoto. Se isso não acontecesse, observa que o produto final, os softwares que a gente precisaria hoje para atender as nossas necessidades, demoraria tanto tempo que quando ele estivesse disponível, poderia tornar-se obsoleto. Num caso prático, com o término da pandemia e com tudo se normalizando ao que até então a gente conhecia, talvez muitas dessas funcionalidades que saíram durante esse tempo, realmente dispostas no período pós-pandemia, poderiam realmente serem inutilizados. Então, o Manifesto Ágil, que foi um marco aí feito por alguns autores e ficou muito famoso, ele traz 4 valores principais. São: indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Software funcional é mais abrangente ou é mais importante do que uma documentação abrangente. É mais importante a colaboração com o cliente do que a negociação de contratos. E responder a mudanças é muito mais importante do que seguir o planejamento. Observem que os itens da esquerda, eles têm uma relevância muito maior do que os itens da direita. Isso não quer dizer que processos e ferramentas não sejam importantes, que não seja necessário ter uma boa documentação, que não seja relevante ter uma negociação de contrato, ou ainda que seguir o planejamento seja algo ruim. Quer dizer que o principal foco, a principal direção são sempre indivíduos e interações, coisas acontecendo de forma cíclica, software funcionando, o cliente tendo uma participação direta com a equipe para que todas as expectativas sejam atendidas do melhor modo possível e que todas as mudanças, sejam de requisitos, sejam de perspectivas de negócio, possam ser atacadas, possam ser resolvidas, mesmo que isso afete o planejamento inicial. Então, o que a gente observa, fazendo aqui um breve paralelo sobre a metodologia tradicional de engenharia de software e as práticas ágeis. Na metodologia tradicional, a gente tem como resultado um determinado produto, que está aqui na etapa 4. E a gente sabe que para construí-lo, ele tem que passar rigorosamente por um processo, seja de manufatura ou seja de engenharia, que, à medida que esse processo vai evoluindo, a gente começa a ter aí os resultados daquilo que o cliente almeja. Porém, contudo, entretanto, o cliente só percebe, o cliente só verifica, o cliente só consegue testar aquilo que foi construído no final do nosso ciclo de desenvolvimento. As metodologias ágeis, ela tem que sempre perceber a real necessidade do cliente e fazer entregas em períodos menores que satisfaçam as necessidades do cliente e que, com as necessidades previamente dispostas, as melhorias possam ser indicadas até que o produto final possa ser entregue. E o resultado alcançado seja tão bom quanto, ou melhor, do que aquele visto hoje na engenharia tradicional.
Temos aqui algumas estatísticas em que uma coisa é fato, o pessoal da área de TI está errando e errando razoavelmente. Observamos que 32% dos projetos entregues são considerados com sucesso. Observando aqui a evolução que data do início de 94 até 2009, a gente teve aí algum progresso na qualidade das entregas de software, muito aí pelas boas práticas de engenharia de software que vão evoluindo à medida do tempo, mas que o índice de fracasso, ele durante muito tempo ficou aí relativamente alto em termos dos projetos de software que eram realmente trabalhados. E a gente observa que, de forma quase que estagnada, metade dos projetos de software eles tiveram alguma grande modificação para que o produto que ora estava sendo trabalhado pudesse ser entregue conforme a expectativa do cliente. Então, a gente pode observar que no último ano da pesquisa, 24% de todos os projetos de software foram cancelados, foram engavetados ou não chegaram a ser utilizados pelos clientes. E aqueles 44%, aquela média de quase 50% de todos os projetos que a gente vinha acompanhando aí ao longo de quase 15 anos, sofreram atrasos significativos, estouros de despesas ou ainda não atenderam às necessidades dos clientes. E é claro, o fato de terem defeitos é um reflexo dessas características. Então, observem, é claro que a falha na execução de um projeto deve ser investigada e a causa pode ser dada por motivos diversos. Mas, de maneira geral, os erros ocorrem porque muitas vezes temos falhas ao iniciar um projeto, ou ainda até mesmo algumas suposições poderiam ser mencionadas. Por exemplo, os requisitos são 100% conhecidos no início do projeto e foram levantados e minuciosamente detalhados. Poxa, mesmo que você faça um trabalho excepcional, você nunca pode falar que você tem 100% dos requisitos de um produto de software que será entregue em um determinado tempo futuro. Os clientes eles têm percepções diferentes à medida que eles vão tendo um pouco mais de conhecimento, ou de causa, ou de prática daquilo que está sendo construído, ou as dinâmicas de negócio, de concorrência, de legislação podem afetar, com certeza, o resultado de um requisito, mesmo que seja aquele minimamente observado. A gente tem ainda aquela premissa falsa de que o desenvolvedor sabe como construir. Cada tipo de projeto de software, cada solução tecnológica, ela tem as suas especificidades. Algumas são mais complexas do que outras. Então, o desenvolvedor nunca sabe o caminho perfeito de prontidão que ele vai traçar para alcançar o melhor resultado, o melhor produto, o melhor artefato de software. Com o desenvolvimento, com os estudos, com o planejamento, com as análises de arquitetura e dados os requisitos que são necessários de serem atendidos, é que isso vai se moldando ao longo do tempo. E, por fim, a última suposição, que, é claro, também não é real, é que nada vai acontecer e nada vai mudar ao longo do caminho. Quem conseguiu realmente executar alguma coisa 100%, em todas as premissas claras, como prazo, tempo, escopo, orçamento, e nunca teve aí alguma coisa que teve que se preocupar nesse caminho. Então, essas suposições, elas têm que ser vencidas, elas têm que ser resolvidas. Então, temos aí três coisas com as quais temos que conviver na época em que vivemos hoje, onde os softwares são produzidos e estão cada vez ficando mais complexos. Por exemplo, o cliente descobre o que ele realmente quer, ou seja, é puro desperdício de tempo e esforço detalhar minuciosamente os requisitos no início do projeto e escrever sobre pedra,
de tal forma que não possam ser modificados. Muitas vezes os requisitos mudam, mas não necessariamente porque o cliente quer, mas porque a necessidade exige, porque o mercado é dinâmico, tem aí as suas exigências. Outra coisa que eu tenho que observar é que os desenvolvedores descobrem como construir ideias, novas tecnologias e opções surgem no decorrer do projeto. Então, desta forma, uma nova ideia não deveria ser mal vista pela equipe ou pelo gestor. Por fim, poxa, muitas coisas mudam ao longo de todo o caminho previsto de um projeto, durante toda a engenharia de software aplicada. Então, quando a gente fala de práticas ágeis e TI, a gente se refere à habilidade de criar e responder às mudanças, buscando a obtenção de lucro em um ambiente de negócios turbulento. Ou ainda, a capacidade de balancear a flexibilidade e a estabilidade. Nosso autor ele enfatiza que a ausência de estrutura ou estabilidade pode levar ao caos, mas que a estrutura em demasia também gera muita rigidez. As vantagens que a gente consegue mencionar sobre as metodologias ágeis, em especial para o cliente. A gente tem que o foco e a maximização do seu retorno de investimento e do valor que ele percebe da solução tecnológica para com o negócio. A entrega de produtos ela é mais rápida, são frequentes, ou seja, são regulares a cada período de tempo, e com isso o cliente consegue se acostumar a sempre ter pequenas evoluções, pequenas correções de erro. O time acelerado ele trabalha para o seu marketing e o que se traduz em ganho de desempenho. Cada pessoa ela é reconhecida pelo que se faz de forma individual, mas o coletivo, o grupo, realmente tem aí um reconhecimento conquistado pelo cliente. A gente também tem que o valor de agregação ao negócio ele realmente é exponenciado, tendo em vista que o foco prioritário é trazer mais valor para o usuário, o que se traduz em ganho de usabilidade. A transparência e a visibilidade do estado do projeto, ela tende a ser visível para toda a equipe, para os gestores, para o cliente em especial, todos os stakeholders que de alguma forma se envolvem nesse processo. A gente ainda possui flexibilidade para mudança de requisitos e as prioridades, além de termos ainda uma maior agilidade na tomada de decisões. Entende-se, usualmente, que nas metodologias ágeis, o cliente ele faz parte da equipe. Então, a cada pequena dificuldade, a cada pequena conquista ou a cada pequena tomada de decisão necessária, o cliente está disponível para poder auxiliar a equipe naquilo que ele imagina que será o melhor direcionamento que deve ser tomado para que o produto de software seja construído, seja criado e, claro, seja viabilizado. Então, a melhoria da qualidade do produto final ela tende a ser exponenciada. A produtividade da equipe ela é muito mais alta, trabalhos que poderiam ser irrelevantes ou talvez nunca utilizados são evitados, ocasionando aí um ganho de produtividade. E claro, com todas essas boas práticas, em teoria, a gente tem uma redução considerável dos riscos e de surpresas indesejáveis. O gestor e a equipe, eles percebem essas vantagens em relação ao escopo, que ele é delineado por pequenos períodos de tempo, priorizados a todo momento, e os objetivos são claros, a gente sabe onde vai chegar com determinada funcionalidade, uma determinada aparência de tela, por menor que seja, construída dentro do nosso software. As equipes conseguem se autogerenciar, se organizar, tendo então uma grande autonomia na tomada de pequenas decisões técnicas, elas têm disciplina e elas têm um hábito regular de prestar feedbacks entre os pares.
todos são comprometidos com os resultados, independente se a pessoa trabalha na área de requisitos, na área de gestão, na área de desenvolvimento, na área de testes, todos sabem onde a sua peça do quebra-cabeça se encaixa no processo como um todo. A comunicação foi muito bem, tendo em vista que usualmente a gente tem reuniões diárias, reuniões de alinhamento, reuniões de planejamento, o cliente tem uma participação muito forte desse meio tempo para evitar qualquer surpresa, qualquer falha em comunicações. E a gente observa que a gente inspeciona muito tudo que está sendo construído e que adaptações constantes no processo são necessárias, tendo em vista que nós buscamos a busca por uma melhoria contínua e ainda a redução de desperdícios. Trabalhando com as práticas ágeis, a gente consegue, então, antecipar eventuais problemas, seja de versão, seja de entendimento de requisitos, o que facilita aí na agilidade da tomada de decisões. Então, a gente pode observar que temos aqui um gráfico de processo para a gente tomar a decisão sobre utilizar o modelo tradicional de engenharia de software ou um modelo baseado nas abordagens ágeis. Então, tenta imaginar que, no início de um projeto de software, ao analisar as características do projeto, a gente pode verificar se esse projeto é inovador, se é algo que realmente não existe no mercado, ou se é alguma característica muito relevante para os usuários que vai ser disponibilizado em um software existente. Se esse projeto não for inovador, for apenas mais um, a gente pode ver se a gente precisa ter uma necessidade de uma entrega incremental, ou seja, a cada curtos períodos de tempo, variam aí normalmente entre 15 a 30 dias, se a gente tem que liberar alguma funcionalidade do software para que possa ser testada ou possa ser disponibilizada para os usuários adicionais. Se não tivermos essa necessidade de fazer pequenos incrementos de software, a metodologia tradicional ela é muito bem empregada. Caso tenhamos, então, a necessidade de liberar pequenas versões dos softwares ao longo do tempo, a gente poderia pensar em uma abordagem ágil, como, por exemplo, o Scrum. Agora, tendo em vista que o nosso projeto poderia ser totalmente radical, inovador, algo fora de série, que promete aí fazer com que a nossa empresa até seja um unicórnio no mercado, uma novidade, a gente pode, então, pensar em utilizar bons casos de negócio, bons portões de estágios ou ainda algumas ideias para poder lidar com esse cenário tão inovador, tão motivador. E nisso, a gente começa realmente a tentar implementar a chamada inovação, muito na área relacionada à pesquisa e desenvolvimento, porque se é algo tão novo, tão radical, imagina-se que outras empresas não tenham trabalhado nessa linha ainda. Então, que as boas práticas que são oriundas do mercado, elas podem ser servidas como base, mas sempre vai ter a necessidade de inovar para alcançar os resultados esperados. A última coisa que a gente tenta analisar é se existe um cliente disponível para interação, tendo em vista que esse produto tão fenomenal poderia ser direcionado a um segmento do mercado, a uma empresa específica, ou a toda a comunidade, a toda a sociedade que ora temos disponível. Se existir esse perfil do cliente, a abordagem Scrum também ainda pode ser assinalada. Se não temos um cliente específico, não temos um público-alvo, aí a gente pode usar o chamado portão de estado, que é fazer o desenvolvimento e o lançamento do produto assim que for possível, assim que tivermos um produto construído de forma consistente, e então finalizamos o projeto. Se temos a característica de um projeto inovador, mas ele não é tão radical, ele não vai abalar aí o segmento de mercado, podemos analisar se ele pode ser trabalhado com um escopo estruturado, um escopo previamente definido. Se ele puder, a gente repete as práticas assinaladas anteriormente, senão a gente sempre tenta trazer aí bons casos de negócio para poder motivar, para poder direcionar as nossas implementações.
Senhores, tendo observado essas características, a gente pode fazer aqui mais uma analogia entre as abordagens ágil e tradicional. A analogia, por exemplo, a engenharia civil, que é uma área da engenharia muito consistente, que data de milênios, a gente pode observar que se a gente empregar uma abordagem tradicional à engenharia civil, a gente usualmente vai contratar lá uma empresa, uma empreiteira, vai falar mais ou menos para ela qual é as peculiaridades, os requisitos da casa que a gente deseja que ela construa, falando se vai ser de 2 andares, quantos quartos, tamanho da cozinha, tamanho da sala, cor que ela espera para a pintura, detalhes de acabamento, piscina, quadra poliesportiva, dependendo aí do tamanho da obra. Essa empreiteira, então, ela vai colher todos os requisitos, vai preparar uma proposta que vai apresentar o tempo que ela vai gastar, a quantidade de esforço necessário, o dinheiro que deve ser empregado pelo cliente, e este, estando de acordo, assinando o contrato e se comprometendo aí com os pagamentos devidos, a empreiteira então vai começar a fazer toda a parte necessária de arquitetura, de base, de estrutura e acabamento, até que, ao término de toda a obra civil, esta vai ser disponibilizada para o cliente, que assim, ou a partir daí, vai começar a testar se o acabamento realmente está adequado, se as instalações estão conforme previstas, se a piscina tem um aquecimento, caso assim tenha, poderia estar sendo listado como requisito. Ou seja, vai ter uma parceria entre a empreiteira e o cliente para que, dado aquele planejamento inicial, hora definido pelo cliente, este possa ter o resultado entregue ao longo de um período. Caso aconteça modificações ou o cliente tenha novas ideias ao longo desse tempo, ele tem que fazer novas adições ao contrato que ele assinou anteriormente, se responsabilizando por custos adicionais, uma alteração de prazo, se assim for necessário, ou quaisquer outras peculiaridades para que o produto possa ser entregue. Na mesma analogia, se a gente agora entregar as práticas ágeis, a gente pode ainda imaginar a necessidade de contratar uma empreiteira, mas tentar fazer com ela uma parceria. Ou seja, o cliente vai fazer visitas periódicas, se não diárias, à construção civil e vai, junto com o pedreiro, o mestre de obra, pintor e todas as pessoas que trabalham, tentar verificar as melhores oportunidades de melhoria do espaço do terreno que ele está utilizando, da cor da pintura ou detalhe de acabamento que ele vai querer, na necessidade de ter pequenas modificações em coisas previamente ditas da arquitetura, no acabamento, na textura das paredes ou quaisquer outras coisas, o cliente ele pode dar a sua opinião e a empresa pode executar o resultado dessa sua solicitação de forma imediata, sem se preocupar de prontidão se vai ter um aumento de custo, se vai demorar um pouco mais para ser entregue, tendo em vista que, já que o cliente tem uma participação muito ativa, muito forte, tudo que é trabalhado é também em forma de parceria, e que os resultados que vão ser colhidos no produto vão ser conquistados por ambas as partes, assim como o comprometimento de ambos por quaisquer alterações de escopo, por quaisquer prazos adicionais que tenham sido necessários, para que o cliente tenha então realmente a sua percepção conquistada ao longo do tempo e que ele possa ir, na medida que a obra for caminhando, verificando e validando aquilo que está sendo construído. Tendo exposto, senhores, o material da nossa aula de hoje, que ela realmente está direcionada com foco conceitual, eu fico à disposição aí para quaisquer esclarecimentos e dúvidas. Eu vou encerrar aqui a nossa aula para que o vídeo não se estenda muito.